estudantes da Palavra de Deus. Eu me chamo Samuel Cordeiro, faço parte da Igreja de Deus aqui no Brasil e estamos iniciando alguns estudos aqui diretamente no YouTube. Espero que todos gostem desse vídeo, desse tema e que entendam quão importante é estudar as Escrituras da maneira como ela é, como ela está escrita, sem interferência de terceiros, que é muito comum hoje, nós estudantes da Palavra, ouvirem muito o que as pessoas dizem e não buscam confirmar nas Escrituras. E eu tenho dois cooperadores aqui para me ajudarem nesse trabalho. Então, primeiro, eu quero apresentar a todos o irmão Carlos Alessio, que é paz esteja contigo, irmão Carlos. Amém, irmão Samuel. Paz esteja contigo também, irmão Jefferson. Que satisfação enorme e grande poder participar desse estudo, o qual vem muito nos instruir sobre a palavra do nosso Deus eterno. E também, continuando aqui com nossos ajudantes, tem o nosso irmão e presbítero da Igreja de Deus, irmão Jefferson Beard. Irmão Jefferson, paz esteja contigo e vamos iniciar esses estudos, irmão? Amém, irmão Samuel, irmão Carlos. Estamos aqui juntamente com os irmãos para nós estudarmos um tema muito relevante nas Escrituras, um tema onde nós vamos aprender mais da Palavra de Deus, a palavra a qual todos nós falamos e fazemos o possível para segui-la. Sempre, em todas as questões, nós começamos tudo isso no nome de Jesus, como sempre temos falado, e para mostrar a grandeza de um único Deus, o único Deus o qual nós temos como nosso Pai, nosso Criador, e temos Ele no nosso coração. Então, desejo que todos sejam bem-vindos a esse primeiro vídeo e que possamos juntos aprender a Palavra do Eterno. E para iniciarmos uma série de estudos, vamos pegar alguns temas bem populares entre a cristandade em nossos dias. E o que todo mundo sabe, independente se ele é muito a Bíblia ou não, é que Jesus Cristo ele vai voltar. Isso é unanimidade, todos sabem, ninguém diz que não, que Cristo não irá retornar. Porém, a maneira que ele vai retornar, o que vai acontecer, aí sim nós vemos um problema na maioria das crenças. Isso porque vários canais também, televisivos, eles criam uma imagem em filmes também sobre como Cristo vai voltar e na realidade as Escrituras dizem uma outra coisa. Como, por exemplo, muitos creem que quando Cristo voltar, os salvos serão arrebatados aos céus e os ímpios, os que não obedecem a palavra de Deus, vão ficar aqui nesta terra qual conhecemos sofrendo de alguma forma. Então vai vir o anticristo, e tem toda aquela história enquanto os salvos serão arrebatados. E então isso é um argumento, uma crença do pessoal, no geral, que crê na Bíblia, mas nós vamos estudar um pouco sobre isso para verificar se realmente é o que a Escritura nos diz. E vamos começar então com a leitura, que é muito importante que todos que estão ouvindo e assistindo possam abrir suas Escrituras, tenham isso como uma escola realmente, uma escola bíblica, para evoluirmos todos juntos, com base em tudo que o nosso Senhor, nosso Deus, deixou escrito nesse livro tão popular que é a Bíblia Sagrada. Então vou começar com o irmão Carlos. Se puder ler para nós, irmão Carlos, Mateus 24, do verso 36 ao 44, o que diz aí? Então vamos aqui, nossos queridos ouvintes, acompanhar essa leitura no Evangelho de Mateus, que diz assim: Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que ninguém penseis. Olha que leitura interessante, caros estudantes da Palavra de Deus. E, irmão Carlos,
aí tem algo muito importante que as pessoas leem, passam por cima da leitura e não prestam atenção no que ela está dizendo, que ele faz uma comparação, né, irmão Carlos? Sim. Fala um pouco para nós sobre essa comparação, o que ela está dizendo no seu sentido, né? E o que, como nós já falamos, as pessoas creem que os salvos serão retirados e os ímpios ficarão, mas vamos ver o que a Bíblia está comparando nesse versículo. Então, amados ouvintes, a palavra de Deus ela é muito clara nesse respeito. Que podemos até dar um título desse nosso estudo aqui, quem será levado e quem será deixado. Né? Então, a palavra de Deus fala o que aqui? Que será como nos tempos de Noé, a vinda do Senhor Jesus. Não vai fugir disso daí. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Até que veio, né, o dilúvio e levou quem nessa ocasião? Na sequência aqui, ele fala o seguinte: e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Né? O versículo 39. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Na ocasião do dilúvio, quem que foi levado, né, irmão Samuel, irmão Jefferson, e quem que foi deixado na ocasião do dilúvio? Quem foi levado, quem se perdeu nessa ocasião. Já Noé com sua família, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras, ficaram na arca, as águas do dilúvio baixaram e permaneceram na terra. Isso é um fato, né? Esse é um fato bíblico. Irmão Jefferson, se você puder abrir para nós, por favor, primeira carta do apóstolo Pedro, 3, verso 20, porque até inclusive, né, esse versículo que o irmão Carlos falou de enquanto os 2 estiverem no campo, um será levado e outro deixado, as pessoas se baseiam nisso achando que aquele que foi levado é o salvo, mas isso porque não veio o contexto como o irmão Carlos deu aqui. Nesse contexto é impossível nós pensarmos dessa maneira, porque o contexto diz que como nos dias de Noé, então o ímpio ele terá né, que ser levado e o justo vai permanecer. Então, irmão Jefferson, confirma isso para nós lá na carta de Pedro. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então, irmão Jefferson, há alguma dúvida de quem vai ser levado, quem vai ser deixado? É interessante sempre analisarmos o contexto bíblico, que quem foi levado nos tempos de Noé foram aqueles que não ouviram o apregoeiro Noé, não ouviram a mensagem de Noé. Jesus até falou que será como nos dias de Noé. Então, a gente tem notado, segundo as Escrituras, não pegando somente textos isolados, mas as Escrituras falam que a vinda do Messias, Jesus, será como nos dias de Noé. Naquele tempo, nos dias de Noé, foram levados os rebeldes, aqueles que não ouviram enquanto a arca se preparava. Isso que o texto aqui, que eu acabei de ler, fala. Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé enquanto se preparava a arca. A arca era um símbolo da vinda do juízo, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela arca. Então, na arca, a arca era o símbolo da salvação na época. Apenas 8 almas se salvaram. Então, é notado aqui nas Escrituras que nos dias da vinda do Messias será como nos dias da vinda de Noé, que poucas pessoas vão se salvar. E interessante é que na época Deus fez um pacto com Noé, está registrado lá em Gênesis 6, verso 18, dizendo assim, verso 8, perdão, 6, verso 18, isso mesmo, fiz a confusão aqui. Diz assim, Gênesis 6, verso 18, mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Então aqui, né, estabeleceu-se um pacto com Noé, que ele entraria na arca para alcançar a salvação. E lá no verso 13, um pouquinho antes, está escrito assim: então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante mim a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então aqui o pacto era o seguinte, né, que Deus salvaria Noé e retiraria da terra aqueles que a contaminaram com a violência.
E esse pacto com Noé não é muito diferente do que Cristo tem com nós hoje, né? Em que a terra será dada aos mansos, conforme está lá em Mateus também, onde diz, né, que os mansos herdarão a terra. Então, se é como nos dias de Noé, não tem como o ímpio ser deixado e o justo ser levado. Então, eu creio que ficou muito claro pelas Escrituras sobre como será, né, esse grande dia qual está por vir. Eu vou pedir para o irmão Carlos ler para nós algumas outras evidências com relação a isso. Irmão Carlos, leia para nós Malaquias 3, verso 6, por favor, para ver o que diz lá, o que o profeta falou sobre esse dia. E antes de irmos lá para Malaquias, irmão Samuel e irmão Jefferson, só fazendo mais uma consideração aqui, que a palavra do Senhor ela se cumpre na sua totalidade. E ele deixa bem claro aqui que a vinda do nosso Senhor Jesus será como nos dias de Noé. Então isso aí não vai fugir nada disso. Como nos tempos de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam, estavam levando uma vida completamente como é hoje. E naquela ocasião, realmente, quem foi levado foram aqueles que não se salvaram naquela ocasião e que não ouviram, né? Como já foi falado aqui, o pregoeiro Noé, não entrando na arca, né? E se acabaram sendo levados e se perdendo. E só se você ler, irmão Carlos, eu penso que nos dias que Noé construía a arca, o pessoal chamava ele de louco. De que será que não falaram para ele, né? Para que isso? Nunca choveu daquela maneira na terra. Então imagine, né, nós no lugar dessas pessoas vendo, né, Noé construindo uma arca e eu pensar que ele está maluco, né? E hoje sim, nós guardamos os mandamentos de Deus. As pessoas dizem, não precisa guardar tudo isso e tal, vocês são malucos. É exatamente a mesma coisa, né, irmão Carlos? E antes da leitura, eu quero registrar que as pessoas dizem que os ímpios, né, ficarão e nós seremos tirados. E olha o que o profeta diz. Irmão Carlos, leia para nós lá, por favor, Malaquias 3, 6. Malaquias 3, versículo 6. Então vamos lá. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, isso daí diz lá em Malaquias, né, 3, verso 6. Deixa eu só para complementar aqui com outro versículo. Está lá agora em Salmos 101, verso 8. Vou ver aqui na minha escritura, irmão Jefferson. E esse versículo aí, eu creio que ficou claro que ele condiz com todo o contexto da dia da vinda de Cristo, correto? O Senhor não muda, né? É como nós em muitas das palavras temos comentado, que o Senhor não muda. E Malaquias, inspirado pelo Espírito Santo, falou, por isso, vós não sois desraigados, ó filhos de Jacó. Segundo as Escrituras têm nos falado, e nós temos por certo a veracidade das Escrituras, que Deus não muda. Tem certas passagens na Bíblia que diz, Deus não é homem para que minta. Aquilo que Deus falou no passado, Deus falou aos profetas, falou aos irmãos que começaram a igreja em Jerusalém, falou depois aqueles da perseguição e tem nos falado pelas Escrituras que Deus não muda. Se Deus não muda, por que então as religiões de hoje querem mudar as coisas? Querem que você ouvinte, querem que eu, como ouvinte deles, ou até nós aqui como ouvinte deles, seja levado ao céu de Deus, quando as Escrituras não dizem isso. Temos nós que contrariar as Escrituras para fazer a vontade do homem? Não é mais fácil o homem fazer a vontade de Deus pelas Escrituras? A vontade de Deus é superior à nossa, sempre superior à nossa, nobres ouvintes. Então Deus falou que será como nos dias de Noé, inspirou homens a escreverem as Escrituras, que será como nos dias de Noé. Nós temos como mudar a palavra de Deus? Podemos mudar a palavra de Deus? Deus não muda, nós também não vamos mudar. E para confirmar isso, a Bíblia diz que serão desarraigados, mas não os salvos. Olha aqui, então, o que está escrito, Salmos 101, verso 8. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam iniquidade.
Então aqui está escrito claramente, como nós sabemos que não se cumpriu, que é uma profecia, porque os ímpios ainda estão na terra, então a profecia ainda não se cumpriu. E ele diz que estes serão desarraigados. Então, seriam os salvos realmente levados ao céu, retirados da terra, ou seriam os ímpios? Fica a pergunta, né, para nós meditarmos e sempre deixamos se levar somente pela Escritura. Não vai pelo que eu falo aqui, irmão Jefferson, irmão Carlos, mas sempre faça a leitura de tudo que estamos falando aqui, né? Inclusive deixando aí os versículos para que todos possam conhecer a verdade da Escritura, né? Deixamos de lado ensinamentos de homens, ensinamentos que são impostos, e vamos pelo que a Escritura diz, né? Por mais fácil ou difícil que seja de acreditar, até porque para a pessoa ser enganada não é tão difícil, né? Mas para a pessoa desacreditar de um engano que ela crê é muito mais complicado, mas ainda há chance, né? Então convidamos a todos para sempre estarem analisando com cuidado as Escrituras. Complementando também essa colocação tua, irmão Samuel, aqui em Mateus 15, 13, ele vem a complementar essa linha de raciocínio, que ele diz assim: ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ali ele já está se referindo exatamente à parábola do trigo e do joio. E qual planta que o Pai Celestial não plantou que será arrancada? Nesse caso seria o ímpio. Para confirmar, inclusive, né, irmão? Desculpa interrompê-lo. Irmão Jefferson, lê para nós Apocalipse 11, verso 18, porque como o Carlos deu aqui foi bem proveitoso, e nós vamos comparar com o Apocalipse, que vai tratar de um dia da vinda de Cristo. E olha o que ele fala lá em Apocalipse 11, verso 18. Acompanhe todos, cada um na sua escritura, o que o irmão Jefferson vai estar lendo. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e a tempo de destruires os que destroem a terra. Então, olha como a Escritura ela é tão incrível que ela se completa desde os Salmos, desde o profeta que nós lemos, passando ali pela vida de Cristo, e agora em Apocalipse, que foi escrito ali após a morte de Cristo e ressurreição. Tudo o que nós lemos aqui, eles falam exatamente a mesma coisa, e nada do que foi lido aqui dá qualquer margem para entendimento de uma igreja sendo elevada aos céus. Se tem algo que diz claramente que a igreja será levada aos céus, nós dizemos aqui que não conhecemos nas Escrituras. Existe sim o arrebatamento nas nuvens. Então, né, irmãos, nas nuvens, o que é as nuvens? As nuvens não são o céu do Senhor, e no mesmo momento que a Bíblia diz que serão arrebatados até as nuvens, diz que Cristo vai pousar, né, vai colocar seus pés no Monte das Oliveiras e todos os santos com ele. Ou seja, esse arrebatamento ele vai ser feito para que a igreja salva seja levada junto com Cristo até o Monte das Oliveiras, que vai ser ali próximo ali, né, da capital do reino, que está ali em Jerusalém. Então esse é o arrebatamento. O arrebatamento na Bíblia, ele nunca elevou ninguém para o céu. Um exemplo disso também é Felipe, né, e Eunuco. Está lá em Atos dos Apóstolos, assim que Felipe pregou para o Eunuco e o batizou, está escrito que ele foi arrebatado e se encontrou em uma outra cidade. Então, esses são versos, né, que a gente não precisa nem ler, creio que todos conhecem. Então, lá em Atos dos Apóstolos, vocês encontram a passagem de Felipe e Eunuco. Ali o arrebatamento, o apóstolo Paulo falou aos Tessalonicenses, né, irmão Jefferson, que serão arrebatados nas nuvens. E Zacarias 14 fala que Cristo colocará seus pés nos montes das oliveiras e todos os santos com ele. Então, o arrebatamento na Escritura é isso. Correto, irmão Carlos? Perfeitamente, irmão Samuel. Inclusive, podemos até comparar aqui com nossos ouvintes aqui, onde exatamente fala essa passagem, Zacarias 14. Isso que talvez desses textos, né, irmão Carlos, esse é o menos conhecido, né? Exatamente. Então, leia para nós, por favor. Então tá, vamos lá. A partir do versículo 2 aqui, né? Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido ao meio,
para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Até para ler o próximo também ali, meu caro, só para... E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. É o que eu falei, então, né? Todos os santos com ele. E para que isso aconteça, como todos os santos não estão só em um lugar, né, meu caro? São espalhados pelo nosso planeta. Então será necessário arrebatamento para que todos estejam com ele, né? Confirmando tudo que falamos. E isso aí fica claro também, uma outra situação que muitos imaginam, como são ensinados, ao qual o Senhor nunca mais colocará os seus pés sobre a terra. Isso é certamente uma contrariedade à palavra do Senhor, que diz aqui totalmente o contrário, né? Que o Senhor sim colocará os seus pés no Monte das Oliveiras. E, inclusive, para a gente continuar entendendo, né, sobre essa questão da recompensa dos ímpios, né, que estes serão desarraigados, eu vou pedir para o irmão Jefferson ler para nós algo muito interessante no profeta Isaías, capítulo 24, verso 5, irmão Jefferson, onde ele vai ajudar a entender também o porquê que isso vai acontecer, né, o porquê que será necessária essa guerra do Todo-Poderoso, o nosso Deus, contra as nações, e o porquê que chega essa situação, né, esse planeta em que vivemos. Então, irmão Jefferson, pode ler e comentar para nós, por favor, Isaías 24, 5. Peço aqui permissão para ler a partir do 4 até o 6, para que os irmãos e ouvintes se atentem à palavra por inteira, o qual é chamado de hermenêutica, mas a gente, no português, a gente diz estudar o texto dentro do contexto. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. A gente convida aqui para que se atentem sempre à palavra, ao que está escrito. Como fez os irmãos lá quando os apóstolos iam pregar, os irmãos lá de Tessalônica, os irmãos lá que Paulo pregava, ensinava eles iam nas Escrituras. Os irmãos de Bereia iam nas Escrituras, e foi considerado pelo apóstolo mais nobre do que os de Tessalônica, porque eles analisavam as Escrituras. A gente convida a todos para que se atentem a esse texto, porque o texto diz: a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão, o aotil para o final lá, serão queimados moradores da terra, e poucos homens restarão, novamente com aotil. Então não é passado, é para o futuro isso. Então poucos homens restarão. Então vai ser aí queimado muitos dos moradores da terra, segundo as Escrituras, segundo a linguagem das Escrituras. A gente entende, todos os estudantes da Bíblia entendem que está por vir aí uma grande guerra, onde será efetuado o juízo do Senhor contra as nações, que aqui a própria Bíblia diz: transgridem a lei, mudam os estatutos, não obedecem à palavra do Senhor, ou seja, chamado aqueles ímpios. Eles se desfarão no dia do juízo do Senhor, se tornarão como cinza debaixo dos pés dos salvos. Então é notado muito nas Escrituras essas palavras. A gente convida vocês a ler o texto dentro do contexto, até mesmo tendo dificuldade, entrar em contato conosco, para aprendermos as Escrituras, nós poder passar as Escrituras de acordo com como elas são. Então, quando se fala nas igrejas aí que o homem vai para o céu, até esse céu que nós vemos aqui, até o céu das nuvens. O apóstolo Paulo falou em certas passagens lá que conheça um certo homem que foi levado ao terceiro céu.
Essa questão de céu elevado, quando o apóstolo Paulo falou o terceiro céu, ele se referiu ao céu do Senhor em visão. Nós conhecemos, segundo as Escrituras e segundo o nosso olho físico, 3 céus. Por isso que entendemos essa passagem. O céu das nuvens, até onde os santos serão levados, os céus galácticos e os céus do Senhor, 3 céus. Então a gente sabe que, segundo lá é escrito em Tessalonicenses, lá no capítulo 3, 16 e 17, lá serão arrebatados, sim, até os céus do Senhor, até as nuvens, até esses céus aqui, não os céus do Senhor. Então isso sim é bíblico, mas e uma morada no céu, seja ela por 3 anos e meio, seja ela por 7 anos, seja ela por 1000 anos, isso aí não é bíblico. As próprias Escrituras diz que poucos homens restarão na terra. Creio que está cada vez mais claro que o que vai ter que ser consumido é o que destrói a terra. Até onde o irmão Jefferson leu, diz que está contaminada por causa dos seus moradores. Então o problema não é a terra, e sim os moradores da terra são o problema. Então não há o porquê destruir a terra, né? Tirar os salvos daqui, sendo que o problema não é a própria terra, mas sim aqueles que habitam nela, né? Como os humanos no geral. E outra questão forte no meio dos cristãos é essa crença, né? Como nós estamos falando aqui de quem será levado, e muitos dizem que será secreto, será algo que o que é secreto ele quer dizer que ninguém vai perceber, ninguém vai ver, né? Isso que os homens dizem que é algo secreto. Agora nós vamos, à luz das Escrituras, verificar se tem alguma possibilidade da vinda de Cristo ser secreta. Irmão Carlos, pode comentar? Só fazendo mais um comentário aqui, irmãos, para os nossos ouvintes. A questão também, nós não achamos dentro das Sagradas Escrituras nenhuma outra citação do Senhor ter se arrependido, por exemplo, de ter feito os animais. Aonde que nós achamos aqui uma citação bíblica aonde o Senhor se arrependeu de ter feito as árvores, por exemplo, ter feito o mar? Aonde que o Senhor fala que ele se arrependeu daquilo que fez? Em qual circunstância? A quem que está se referindo ali? Ao homem. É a única passagem que mostra que o Senhor se arrependeu, porque se fosse o caso dele destruir a terra, ele teria destruído naquela ocasião do dilúvio também, acabado com tudo. Mas a terra, amados ouvintes, vocês podem ver que ela foi preservada. Então, o porquê que o Senhor Deus ali se arrependeu de ter feito o homem? Devido a esse conhecimento do homem e essa pendência dele de ir para o lado do pecado. Mas a terra, exatamente como os irmãos citaram aqui, nunca foi o problema. E sim, na verdade, a terra é uma bênção ao ser humano, porque dali se produz tudo, dali vem o nosso alimento, vem a nossa subsistência. A terra é um presente de Deus que, presenteou, na verdade, o ser humano com isso daí. E tem aqui uma citação bíblica aqui também, para nós analisar aqui, que diz bem assim: porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Mas só concluindo esse versículo, tem mais inúmeras passagens também, mas eu devolvo aqui a palavra aqui para o nosso irmão Samuel. Inclusive, o que você disse, irmão Carlos, claro que no dilúvio, parte dos animais também, foram mortos, mas ficou claro no dilúvio que Deus poupou os animais, e está escrito até em Gênesis, que Deus disse que olhou para a terra e por causa da violência ele se arrependeu de ter feito o homem, porém ele ia consumir o homem, quanto os animais, para que tudo fosse renovado, porém não todos os animais, o que prova que Deus não se arrependeu de ter feito os animais, sim, as árvores, a própria terra, porque senão esses teriam sido levados. Tanto é que vários animais entraram com Noé na arca, e somente a família de Noé realmente foi poupada. Então, agora vamos falar um pouco sobre a questão da vinda de Cristo de uma forma secreta. Irmão Jefferson, eu vou ler aqui um versículo, quero que você comente, porque a definição, o que é algo secreto é aquilo que ninguém pode saber, aquilo que é feito às escondidas
e que somente quem o fez sabe. Então ele é algo secreto, é algo sigiloso, né, que a informação ela não pode ser vazada. E olha o que diz Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Irmão Jefferson, há uma contradição sobre o que é secreto sobre esse versículo, ou eu estou fazendo confusão? Sim, há contradição na questão de dizerem que haverá um rapto secreto. Isso aí não está de acordo com as Escrituras, quando os religiosos pregam isso. Não está de acordo com as Escrituras, porque o verso que o irmão Samuel leu diz que todo olho verá. Aqui diz, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Fala aqui o verso. Então é interessante nós ver que o rapto secreto não está de acordo com as Escrituras. Mas muitos podem dizer, mas está escrito lá que estando duas no moinho, uma será levada, outra será deixada. Estando dois no campo, um será levado, outro será deixado. Quem será levado, como já explicamos aqui? Será levado o ímpio. Quem lá estando duas no moinho será levado, outro será deixado? Não é o salvo ou a salva, é o ímpio ou a ímpia será levado. Será como nos diz o Noé? Foram os ímpios levados. Então, a gente sempre nota, de acordo com as Escrituras, como entendemos que elas não se contradizem, a gente nota que será tirado o joio do meio do trigo, e não o trigo do meio do joio. Então, é de acordo com isso que nós vemos que o rapto secreto não tem fundamentação bíblica. Podem forçar o texto, podem dizer aqui está escrito, mas reparem de acordo com o texto, de acordo com o contexto escrito, contexto, época, local, escritor, e se quem está falando tem o Espírito do Senhor. Quem tem o Espírito, diz a Bíblia, tudo discerne e por ninguém é discernido. Se você tem o Espírito, julga ter o Espírito do Eterno, que te guia nas Escrituras, que te guia na vida, tudo você vai discernir, tudo você discernirá, mas por ninguém será discernido. Então, de acordo com as Escrituras, nós vemos que o rapto secreto não tem fundamentação bíblica. E agora eu vou ler outro versículo que vai reforçar isso que nós falamos, reforçar, né, o que nós falamos. Então, irmão Carlos, o que você acha desse versículo aqui? Eu vou ler para você. Primeira carta aos Tessalonicenses 4, o versículo 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmão Carlos, descerá do céu com um alarido. O que é alarido? É voz de arcanjo? Fala para nós um pouco sobre isso, irmão Carlos. 1 Tessalonicenses 3, olhamos uma... 4:16. 4, 4:16, versículo 16, só para reforçar, né, para que os irmãos possam acompanhar ali na leitura. Tessalonicenses, primeira carta, né, 4, verso 16. Então tá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Qual que é a possibilidade de um alarido ser algo secreto, ser algo silencioso, né, amados irmãos? Ser algo que ninguém vai ver? Ou a palavra de Deus não está certa aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então, essa ideia, ela é totalmente antibíblica, de rapto secreto, isso aí não existe. Somente aquele primeiro versículo ali que foi lido em Apocalipse, né? Ele já elimina qualquer possibilidade de contrariar a palavra do nosso Deus. É um assunto, na verdade, sem o mínimo cabimento. Essa que é a conclusão disso daí. Inclusive, nessa questão ainda, né, da volta de Cristo,
Tem pessoas que creem que ele já está reinando, de que de alguma forma ele já retornou e já está reinando, algo bem comum também no meio dos cristãos. E nós vamos verificar um pouco sobre isso de uma maneira rápida e curta aqui, né? Lembrando que quem tiver dúvida sempre pode estar nos contatando. A gente pega os assuntos aqui de maneira rápida para não ficar muito comprido, né? O vídeo, não muito entediante. Mas, irmão Jefferson, eu vou pedir para você ler para nós Mateus 25, 31, porque as pessoas dizem que Cristo já está reinando. E lá em Mateus 25, 31, ele relata um fato que terá que acontecer antes que Cristo reine, e que é bem contrário ao que as pessoas dizem que Cristo já está reinando. Leia para nós lá, Jefferson, por favor. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Irmão Jefferson, as nações já foram colocadas perante Cristo? Então aí o texto diz que não foram ainda colocadas perante Cristo. Cristo ainda não fez a separação dos bodes e das ovelhas, como está escrito aqui no verso 32 de Mateus 25. Então, sendo explícito aos ouvintes, aos que estão assistindo, Cristo ainda não está reinando como rei em Jerusalém. Cristo ainda está por vir. Cristo virá, se assentará no trono da sua glória, será rei, mas ainda não está reinando. Ainda não houve a separação do joio e do trigo. Ainda não houve a separação dos bodes e das ovelhas. Cristo ainda não deu o galardão àqueles santos que cremos, nós também fazemos parte dos santos. Ainda não deu o galardão aos profetas, aos que temem ao seu nome, segundo fala em Apocalipse. Então, nós conclamamos que vocês todos possam estar olhando as Escrituras, como nós lemos aqui, as passagens, como nós estamos aqui meditando nas passagens juntamente com vocês, nós podemos afirmar, de acordo com as Escrituras, que Cristo ainda não está reinando, irmão Samuel e irmão Carlos. Até porque é dito na Bíblia que o reino do Messias é um reinado pacífico, que a lágrima do justo será secada, né? Que acabará as aflições do justo, que esses serão transformados e estarão junto com Cristo, como nós lemos em Jerusalém. Isso quando Cristo voltar. Então, nós dizermos que Cristo já voltou ou está reinando de alguma forma é deixar de lado todos esses fatos que terão que acontecer. E dentro da própria história da humanidade, não tem nada relatado de Cristo fazendo uma separação, né? Ou algo parecido onde um homem fizesse separação de uma nação para outra, de um reinado pacífico. Pelo contrário, né? São reinos todos à base de guerra e de aflições quais nós vivemos até hoje. Então, isso é um fato que comprova que Cristo ainda não está reinando. E para reforçar, nós vamos ler lá agora para o irmão Carlos, o livro dos Salmos, que é profético, capítulo 2, verso 9, irmão Carlos. Leia e comente para nós. Exatamente. Também só complementando esse tema aqui, o qual os irmãos já expressaram muito bem, também vamos ressaltar a profecia de Jeremias, que ele diz lá que um dia haverá juízo e a justiça sobre a terra. Aí fica a pergunta, isso aí já está acontecendo? A gente vê a justiça ocorrendo sobre a terra? A gente vê o juízo sendo executado? Não, totalmente ao contrário. Então, como comparar, né? Como dizer que Cristo já está reinando, sem contar também que o reino dele é um reino pacífico, um reino de paz. Mas, vamos então aqui, Salmos capítulo 2, né, irmão Samuel? Isso, versículo 9. Isso mesmo, verso 9. Que diz o seguinte: Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso do oleiro. E aqui no versículo 8, antes, ele diz o seguinte: Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão, por tua posse. Então, aí está claro que Cristo, quando ele voltar, ele vai reger as nações com vara de ferro, né? Ou seja, ele vai corrigir para que essas não cometam mais os seus atos de atrocidade, qual hoje em dia muitas cometem. E eu pergunto, Cristo já está fazendo isso?
E se Ele está, por que as nações se comportam como elas estão se comportando hoje, buscando a guerra, né, o armamento, tudo ao contrário que a palavra de Deus nos ensina? E outra pergunta para encerrar: Cristo realmente está reinando, com base em tudo que nós falamos aqui? Creio que a resposta ela é muito clara, ela é automática, né? Não tem como isso já ter acontecido, e a nossa esperança é que isso venha acontecer, e isto vai acontecer porque a Escritura ela não falha, ela diz e ela se cumpre, né? Nós vemos com nossos olhos que ela se cumpre e vem se cumprindo desde a antiguidade, né? Muito antes de Cristo as Escrituras já se cumpriam e ela vai se cumprir totalmente. Mas encerramos então esse primeiro estudo. Quero agradecer aqui ao irmão Carlos pela participação. Irmão Carlos, mensagem final aos nossos estudantes? É uma grande alegria, como digo no início, como disse, né, no início, é poder participar desses estudos da Santa Palavra do nosso Deus, o qual é o nosso combustível para a vida. É uma satisfação enorme aos amados ouvintes poder compartilhar essa mensagem com vocês, e o desejo é que nosso Deus nos abençoe cada vez mais, a todos nós aqui, aos nossos amados ouvintes, e que venha nos esclarecer cada vez mais tudo aquilo que é para a nossa vida, que é para o nosso futuro enquanto no reino com Cristo, né? Então, eu desejo uma saudação a todos, paz seja convosco, e uma ótima semana a todos os nossos amados ouvintes. Irmão Jefferson, agradeço também a participação e nos vemos aí no próximo estudo, né? Irmão Samuel, reiterando aqui mais uma vez que é um prazer enorme fazer esses estudos com os irmãos. Temos também gravado alguns podcasts. Se os irmãos ouvintes quiserem ouvir, estamos à disposição. Também pedimos que entrem em contato conosco, havendo aí dúvidas, possam entrar em contato conosco. Se quiserem nos conhecer melhor, possam também entrar em contato conosco. Fazendo aqui uma breve reparação, quando citei lá que não haverá rapto secreto, eu citei Tessalonicenses 3, e na verdade o texto é 1 Tessalonicenses 4:16. Então essa reparação aqui no texto é importante fazer para que não ficamos aí contrariando as Escrituras, contrariando o texto. Apenas foi um erro de número, mas se encontra lá em Tessalonicenses 4:16. Então é isso, irmão Samuel, é isso, irmão Carlos. É uma alegria participar convosco desses temas. A gente está aí sempre à disposição tanto dos ouvintes e dos irmãos. Então a paz seja convosco. Então é isto, encerramos aqui essa primeira conversa, e que possam continuar conosco, porque virão vários temas bem interessantes e muitas coisas, né, serem reveladas através somente da Escritura Bíblica. Paz esteja com todos e até a próxima.